47, versículo de número 6. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 6. Os que acharam, pode dizer um amém. Então nós vamos ler. Deus abençoe pastor Josimar pelo convite. Cada irmão que aqui está. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 6, ou melhor, capítulo 47, versículo de número 6. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse, essas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi e até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, em multidão excessiva. Amém, meus queridos? Pode se assentar. Eu quero ser breve na minha fala, até porque Deus já está ministrando forte ao nosso coração. Você talvez já conhece ou ouviu a história do profeta Ezequiel, que na verdade é de uma linhagem sacerdotal, e segundo a história e os estudos, nós entendemos que Ezequiel, ele era de uma família nobre, e uma família que fora escolhida para servir ao Senhor no templo. Ezequiel, ele é o profeta que profetizou no cativeiro, foi comissionado por Deus, chamado por Deus no cativeiro, e a Bíblia diz que ele é um dos profetas considerado como o profeta da revelação e das visões. Ezequiel, ele teve o grande privilégio de contemplar maravilhas e visões extraordinárias que Deus lhe concedeu no cativeiro. Veja só, Ezequiel, ele está à beira de um rio. Eu vou repetir, ele está à beira de um rio, e este rio, que ele está à beira desse rio, era um rio onde aqueles que eram levados para servir trabalhavam. Era um rio onde passava muita embarcação, e naquela região ali se havia muito comércio, e Ezequiel está na beira desse rio. Só que esse rio é a representação do cativeiro e do lamento de Ezequiel. A Bíblia diz que na Babilônia, aqueles que salmodiavam, que cantavam,
quando eles estavam lá, sentindo saudade da sua pátria, alguém pedia para eles cantarem. Canta aqueles hinos que vocês cantavam lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que os mesmos diziam: como nós vamos cantar, sendo que a nossa harpa, o nosso salgueiro está pendurado lá em Jerusalém? Não tem como. Nós fomos trazidos para cá, e para cá só tem lamento. Só que o que é bonito na história de Ezequiel, e eu vou repetir, Ezequiel ele era de linhagem sacerdotal, ou seja, Ezequiel um dia ele ia assumir o posto de sacerdote, ou até mesmo de sumo sacerdote. Ezequiel ele ia servir dentro do templo, sim, adorando a Deus e levando o sacrifício de adoração do povo. Mas agora ele está em frente a um rio, e este rio é o rio do seu lamento, o rio aonde a tristeza impera no seu coração. E agora a Bíblia diz que desse rio, Deus não o chama para o ato sacerdotal, Deus chama para ser profeta. E quando Deus chama ele desse rio para ser profeta, Deus lhe convida, e a Bíblia diz que diversas visões ele recebe, e eu acho interessante que ele recebe 3 classes de visões. A primeira era sobre o próprio povo, Deus mostrando para ele por que o povo foi levado cativo e como o povo ia ser restaurado. A segunda classe, ou o segundo tipo de visão, era Deus mostrando os povos que oprimiam Israel. Deus disse para Ezequiel: não vai ficar impune, eles oprimiram Israel hoje, mas um dia eu vou oprimir eles, por ter oprimido Israel. Mas a terceira visão é maravilhosa, porque a Bíblia diz em tempo real, um varão chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, agora nós vamos dar uma volta. E quando Ezequiel começa a caminhar com aquele varão, a Bíblia diz que Ezequiel é levado lá em Jerusalém. E quando ele é levado em Jerusalém, a Bíblia diz que Deus faz questão de pegar Ezequiel e passear com ele dentro do templo. Isso aqui é maravilhoso, porque Ezequiel cresceu com a ideia, Marquinhos, de que ele ia servir a Deus dentro do templo. Não existe coisa mais maravilhosa para os levitas do que servir a Deus dentro do templo. É por isso que quando eles estavam na Babilônia, aleluia, que eles estavam lá e alguém pedia para eles cantarem, dizia: nosso coração não está cheio de alegria, pelo contrário, nós estamos cheios de tristeza, porque aqui nós servimos com dura servir, lá nós adorava, engrandecia e louvava a Deus. Mas olha o que Deus faz. Ezequiel está lá cativo na Babilônia, e Deus chega para ele e fala: levanta que eu quero te usar como profeta. Deus não disse para ele: levanta que eu quero te fazer um sacerdote de novo, levanta que eu quero restaurar aquilo que você sempre sonhou. Não, Deus disse: levanta que eu quero te usar como profeta. Mas quando nós deixamos de viver o nosso sonho para viver os sonhos de Deus, Deus faz questão de realizar os nossos sonhos. Ezequiel está lá no rio servindo como profeta, e Deus pega ele: vem para cá que eu vou te levar para você viver no teu sonho novamente. Eu vou te levar para você viver dentro do templo novamente. Eu vou te levar em cada canto do teu sonho, em cada canto do templo, que é onde você ia servir um dia. Você pegou, Deus está dizendo para você: enquanto você só quer viver o teu sonho, as coisas vão estreitar. Mas quando você deixar o teu sonho de lado para viver a vontade do Todo-Poderoso, Deus vai escancarar as portas dos teus sonhos.
Ezequiel está passeando no templo. Eu acho bonito, porque ele começa a levar o Ezequiel em cada porta do templo, e de repente Ezequiel chega de uma das portas lá do templo, e ele começa a ver e enxergar que daquela porta daquele templo saíam umas águas torrenciais, e essas águas eram fortes, essas águas eram turbulentas, torrenciais, e de repente aquele varão pega ele e fala: agora nós vamos lá para a margem dessas águas. E quando ele chega na margem dessas águas, desse ribeiro, a Bíblia fala que ele começa a medir, ele mede 1000 côvados. Então o profeta vai e anda 1000 côvados, e de repente ele vai e mede mais 1000, e mede mais 1000, e eu acho interessante que Ezequiel, ele obedece à medida do varão. Ezequiel não está passando à frente do varão, Ezequiel não está passando à frente daquilo que é medido para ele. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que você precisa entender que a medida quem dá é Deus. Aleluia, é Deus que vai medir, e quanto mais Ele medir, mais você segue a medida de Deus. Tem gente querendo dar um jeitinho para Deus, querendo dar um jeitinho, querendo medir com as próprias mãos, mas Deus vai levantar uma geração que segue a linha de Deus. Ezequiel vai, a medida está pelos atelos, então ele vai mais um pouco, está pelo joelho, ele vai mais um pouco, está pelo ombro, daqui a pouco ele chega em um momento que não dá mais pé, então ele olha, não tem como ir mais, não tem como andar, só tem como nadar. Então a Bíblia diz, isso aqui é muito interessante, a Bíblia diz que Deus, que o varão pega ele e fala: já que você está vendo, então vem aqui para a margem novamente. E quando ele chega lá na margem daquele ribeiro, ele começa a enxergar no ribeiro, e ele começa a ver no ribeiro algumas visões. E a primeira visão que ele vê na beira daquele ribeiro é que existiam numerosas árvores de uma banda a outra, e cada árvore tinha o seu fruto. Aí eu entendo quando ele fala que apenas ao cheiro do rio, aquela árvore que foi cortada vai florescer. Então Ezequiel está dizendo bem assim: essas árvores, elas estão na beira deste rio, e pelo fato delas estar plantada à beira do rio, só o cheiro deste rio está fazendo essas árvores dar fruto, está fazendo essas árvores florescer. Pastor, o que você está dizendo? Não planta a árvore longe do rio, planta a árvore perto do rio. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que é plantado no rio que jorra para a vida eterna vai dar fruto. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Um dia eu estou sentado no carro conversando com um amigo. A gente tinha ido em Itajaí visitar um pessoal para conversar acerca de negócio, irmão Marquinhos, e nós conversamos sobre negócio ali, e foi muito legal. E de repente nós estamos voltando. Quando nós estamos voltando, você sabe que ali em Itajaí, no começo, que estava construindo aquela estrada ali de Brusque, era um transtorno no horário de pico. Então nós olhamos, não, vamos por dentro, vamos pela estrada de chão, que pega aqui por dentro, que lá a gente consegue chegar mais rápido, vamos dar uma adiantada. E quando nós estamos vindo na estrada de chão, nós começamos a conversar. A gente começou a conversar como é bom, né, o negócio, como é bom o empreendedorismo. Os camaradas têm uma mente, têm uma visão, que coisa gloriosa, tem uma visão. Aí de repente, no meio da conversa, o pastor Gessé olhou para mim e falou bem assim: lá no Paraná existe um irmão, e esse irmão, o presbítero da igreja, pensa num homem crente,
Pensa num homem fiel, fiel dizimista, fiel ofertante. Irmão, não existe um momento, aleluia, em que o pastor clama por uma oferta e ele vai lá, se doa para a obra. E um dia esse irmão foi para o oeste do Paraná. Chegando lá no oeste do Paraná, tinha uma fazenda, uma chácara, que ele queria comprar, mas só que todo mundo dizia para ele: não dá, não compra isso daí, a terra é árida, esse lugar aí não dá fruto, esse lugar aí não prospera, todo mundo que planta nessa terra não dá certo. E você olhava para o campo, estava tudo, não tinha nenhuma árvore, tudo seco. E um dia ele falou: mas eu vou comprar porque eu sei em quem eu tenho crido. E um dia ele está levando o pastor presidente lá, para conhecer a chácara que ele havia criado. Uma chácara cheia de árvore, uma chácara cheia de fruto. Aí o pastor presidente olhou para aquela chácara assim e viu: meu Deus, que coisa linda, olha só, Deus é glorioso, olha o que Deus faz, que chácara linda. Aí o irmão falou: mas um dia falaram para mim que ela nunca daria fruto, que ela sempre foi um terreno árido, seco. Aí o pastor presidente olhou para ele: só que quem planta no rio, aleluia, o que era árido, urabacalaxúria, a Bíblia diz que até no deserto vai surgir fonte de água. Deus é aquele que prepara a mesa no deserto. Aí o pastor Gessé olhou para mim: Tiago, investir na bolsa de valores tem seu risco, montar uma empresa tem seu risco, mas investir no reino não tem risco, porque Deus não Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Planta na beira do rio. Aí o pastor Gessé liberou uma outra palavra que me deixou mais impactado. Ele disse bem assim: pastor Josimar, seja qual for o teu negócio, seja qual for a sua profissão, não esqueça de envolver o reino, porque Deus não dá profissão para crente sem propósito. Deus não dá negócio para crente sem propósito. É Manassúria, é Baraçai, Elabarai. Está aqui o maior segredo de você prosperar: envolve o reino. Envolve o reino, porque quando você envolver o reino, vai dar fruto. Aí olha só, ele começa a olhar o rio, e eu já vou encerrar. Aí o varão começa a falar com ele: está vendo esse rio? Por onde ele passar, vai viver. Está vendo esse rio? Todo animal vivente que entrar nele vai viver, vai sarar. Aí ele foi mais forte ainda. Todo mundo sabe aqui sobre o Mar Morto, né? O Mar Morto é um mar aonde embaixo dele só tem sal. É um Mar Morto porque dizem que lá não tem vida. Aí o profeta está olhando, aí o varão olha para o profeta e fala: e até o Mar Morto, na hora que esse rio desbenhar lá, ele não vai ser mais morto.
Aí ele fala algo glorioso. E sabe o que é mais extraordinário? Vai ter na beira dele pescadores. E vai ter espaço para todo mundo lançar a rede. E detalhe, vai ter peixe cada um da sua espécie. Cada um da sua espécie. E o peixe não será peixe de rio pequeno, será peixe de mar grande. Porque as águas torrenciais levante a mão lá em cima, eu quero profetizar na sua vida. Tudo que estava morto lá na sua casa, tudo que estava morto, teus sonhos, tua profissão, teu negócio, tudo que estava embaraçado lá, receba deste rio agora. Oh, aleluia! Pastor, da onde que está esse rio hoje? Jesus disse que esse rio está dentro de nós. Oh, sabe o que Deus está falando? Que eu e você somos agentes desse rio. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? Vocês são agentes desse rio. Aonde você pisar vai viver. Deixa eu ver quem tem desse rio. Deixa eu ver. Oh, meu Deus do céu, deixa eu ver se você tem. Então começa a dizer: Deus me enche, Deus me usa, Deus me usa. Sabe aqueles que estão mortos lá na sua fábrica, precisando de Jesus? Você vai levar o rio até eles. Sabe aqueles que estão lá na tua empresa, na loja, precisando de Jesus? É vocês que vão levar vida para eles, é vocês que vão levar desse rio. Ele está dentro de você, gente. Se coloque de pé. Pastor, quer dizer que esse rio está dentro de mim? Tá. Com um detalhe: não é rio manso, é rio torrencial. Segundo os estudiosos, um rio torrencial, para ser considerado rio torrencial, no mínimo 220 km ele precisa pegar de velocidade. Quem conhece aqui Foz do Iguaçu? Quem conhece Foz do Iguaçu? Nem de TV, crente, você conhece? Lá em Foz do Iguaçu, o que tem de famoso lá? As cataratas. Você já viu como é que é as cataratas? Sabe o que Deus está falando? Que dentro de você, oh meu Deus do céu, é por isso que quem é cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado. É por isso que quem é cheio do Espírito Santo vem para o culto mesmo, dá lugar mesmo, levanta a mão, pula, salta, dá glória a Deus, chora, fala em língua. É por isso que o crente cheio do Espírito Santo, ele se incomoda em ver a pessoa lá, cabisbaixa, ele já vai dizendo: Jesus te ama. Aleluia. O irmão Zé, cadê o irmão Zé? O irmão Zé está por aí. Ontem eu saí com o irmão Zé, nós saímos vender uns pãozinhos. Irmão, em 1 hora nós vendemos tudo, irmão Zé cheio. Aleluia. E o irmão Zé é um camarada que não perde tempo. Ele já chega e fala: sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus tem uma obra na sua vida?
porteiro, está lá, ó, cuidando do pátio, mas é cheio do Espírito Santo. E tem crente que vem aqui, ai meu Deus do céu, só sabe reclamar, reclama do pastor, do pregador, reclama da obra que o pastor levantou. Para que fazer isso? Para com esse negócio, crente, seja cheio da graça de Deus. Eu tenho que pegar no pé. Para de murmurar. Parece o povo de Israel viu os sinais no Egito, viu que o sangue que estava sobre o umbral protegeu os primogênitos. E quando ficaram na frente do Mar Vermelho, a primeira coisa que fizeram foi: ó Moisés, porventura não tinha sepultura no Egito, para nós morrermos aqui agora? Aí Moisés falou: ó, voz se aquietável, só calem a boca. O Senhor pelejará